começar antes que eu saia falando. Nossa, tá demorando. Para você já começou? Aí, agora começou. Bem, então bom dia a todos. Mais uma aula aí de estrutura da matéria. Hoje nosso tópico de discussão é o tópico 4, né? Que seria aquele caráter elétrico da matéria. Mas, como sempre, eu tenho um roteirinho para passar para vocês. Deixa eu até apagar que eu usei ele para outra turma. Deixa eu descartar os meus rabiscos. Aqui. Muitos rabiscos. Beleza. Vai ter limpado antes de começar. Bem, dessa turma especificamente, eu não recebi dúvidas. Então, tá tudo certo, né? Enfim, mas a gente vai chegar lá, a gente vai chegar na parte das dúvidas. Eu acho esse um tema bem complexo para vocês não terem nenhuma duvidazinha para mim. Mas vamos lá, vamos começar pelo começo. Bem, então, como eu disse, agora eu tô cega para o chat, tá, gente? Então, se alguém quiser conversar alguma coisa, fala aí para mim, tá? Bem, então, tópico 4, nós vamos falar hoje, mas antes eu queria falar algumas coisinhas, né? Vamos falar sobre os testes, sobre o projeto, e aí a gente finaliza com as dúvidas sobre o tópico 4. Com relação aos testes, o que eu percebi de maneira geral é que vocês, de modo geral, vocês foram bem, a média da turma está maior do que a média geral, o que por si só não significa nada, né? Isso significa que vocês não são uma turma que estão compreendendo menos que as demais, está na média. Os tópicos 1 e 2 eu acho que são mais tranquilos, a maior dificuldade deve estar no tópico 3, acredito eu. As médias variaram, de notas variaram entre 8 e 10, alguns tiraram notas menores, mas foram poucos. Mas a questão maior, não é, nesse momento para mim, não é a nota que vocês tiraram no teste, é o fato de que ninguém me mandou dúvida. Eu recebi uma dúvida sobre resolução de teste, não sei se foi dessa turma. Respondi, mas a aluna também não me deu um feedback se entendeu a resolução. Então a questão é a seguinte: é muito importante que vocês não fiquem com dúvida. Então, se vocês fizeram um teste e erraram uma questão, no final veio o gabarito, mas vocês entendem onde vocês erraram com base no gabarito? Então, isso é um aspecto muito importante, tá? Então, errou uma questão no teste, mais do que a nota em si, é importante que vocês entendam aonde está o erro de vocês, qual o conceito que não foi absorvido, né? Se vocês me mandam essa dúvida por e-mail, eu consigo tentar sanar por e-mail, e quando eu recebo dúvidas recorrentes, quando muitas pessoas tiveram a dúvida no mesmo exercício, eu trago para a aula síncrona. Então, é muito importante para mim que vocês tirem dúvida. Então, eu estou entendendo que todo mundo que errou algum exercício entendeu onde errou. Isso é verdade? Alguém quer tirar alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa a respeito dos testes? Professor, eu tenho uma dúvida. Na questão 5 do teste 2, eu fiquei meio confusa em como resolver. Assim. Não sei se foi a parte de matemática. Eu queria que você me ajudasse com isso, por favor. Larissa, e é isso ia complementar, tá? O que acontece? Como é que são feitos os testes, tá? A gente tem um banco de questões, então tem, sei lá, 40, 80 questões sobre cada tópico. E as questões, como são todas alternativas, elas são embaralhadas. Então, cada aluno recebe um pacotinho de questões que não é igual ao outro. Nem no Sim. enunciado, nem na ordem. Então, eu não sei qual é a questão 5. Porque a questão 5, a sua questão 5, pode não ser a questão 5 de outro colega. Então, o que eu preciso que você faça? Manda para mim por e-mail, entra lá no Moodle, vê o seu teste, vê a questão que você errou, tira um print para mim da tela ou baixa o JPEG do exercício e manda para mim por e-mail. Que aí eu leio essa questão e faço uma resolução para você. Pode ser? Pode ser, tá bom.
Tá bom. Então, lembrem-se disso, pessoal. No tocante aos testes, é muito importante que vocês me enviem a dúvida com antecedência, tá? Porque, como eu disse, não são iguais. A natureza, às vezes, é muito parecida. Então, eu consigo identificar, pelas dúvidas que vocês me mandam, o tipo de dúvida que vocês têm de maneira mais recorrente. Então, assim, todo mundo errou o exercício sobre cálculo estequiométrico. Cada um vai receber um exercício diferente de cálculo estequiométrico, uma reação diferente, uma condição diferente, etc. Mas se eu percebo que muitas pessoas estão errando no cálculo estequiométrico, aí eu posso trazer isso para quinta-feira. Mas como cada um recebe uma prova, é praticamente uma prova para cada aluno, não tem como saber qual era a questão de cada um, tá? Então, errou o teste? Dá um print, manda por e-mail, professora, eu não entendi onde eu errei aqui, nessa questão. Aí eu trago a resposta para vocês, tá bom? Professora, Obrigada, professora. De nada. Diga, Augusto. teve um teste que eu errei, é porque eu não mandei nada pra você, é porque foi mais bobeira, que era um teste que você tinha que, tipo, analisar aquela fórmula do PVT com o volume constante. Aí eu, tipo, era uma que tinha 3 afirmações, tinha que falar qual que era a verdadeira. Aí Ah, tinha uma que era a fórmula PVT meio que padrão, assim, o P sobre T, e o outro que o T passava para o outro lado. Só que eu não percebi que o T do outro lado era estava do outro T2 lado. e P1. Aí foi só bobeira. Aí eu não mandei nada sobre isso. Ah, não, aí tudo bem. Se você realmente, com o feedback, conseguiu entender onde você errou, não tem problema, tá? É só que eu acho assim, é bem difícil só um aluno não ter entendido o que errou no teste, né? Então agora a Larissa também não mandou, vai me mandar. Mas não tem problema. Se com o feedback você entendeu onde você errou, tá tudo certo. O que não pode é você ficar sem entender o que você errou e ir embora com isso. Porque vocês vão fazer uma prova, né? Então é importante que vocês sanem as dúvidas. Então, a Larissa vai me mandar, né? Ela já levantou aí que ela não entendeu uma questão. E caso algum de vocês também esteja na mesma situação, que não entendeu onde errou e ainda não me mandou a dúvida, mande, tá? A gente está entrando no tópico 4 agora, mas o tópico 3 cai na prova. Então, e assim, a coisa é muito rápida, tá? A prova é daqui a 2 semanas. Então já tá aí. Então não dá para vocês ficarem deixando acumular dúvidas, tá bom? Porque é muito rápido. Vocês vão notar na UFBC, né, que um quadrimestre é muito rápido, tá? Então, não dá para acumular, tá? Mandem a dúvida para mim. Novamente, recebeu o feedback do teste, entendeu onde errou? Ótimo. Não entendeu? Mande a dúvida. Às vezes o teste está errado. A gente tem um trabalho bastante sério de revisão dos testes para que não vá nada errado para vocês, mas nós somos humanos, às vezes acontece de o teste. Nesse teste mesmo, uma das questões foi anulada. Eu não sei se alguém pegou uma questão anulada, mas uma das questões foi anulada, porque o enunciado estava errado. E a gente percebeu que o enunciado estava errado porque um aluno deu um print na questão e falou: professora, tem algum erro nesse enunciado, não tem? E aí o professor foi lá e automaticamente tirou o teste do ar, né? Aquela questão do teste do ar. Então, é importante que vocês entendam exatamente onde vocês erraram, porque às vezes vocês não erraram, às vezes o teste está errado também, acontece bastante, tá? Então, novamente, não vão com dúvida para casa, tá bom? Esse é fundamental. Me mandem por e-mail, mas lembrem-se que vocês têm que mandar um anunciado para mim, porque cada um tem um teste, tá bom? Vamos lá. Aqui, cadê? Aqui. Não, cadê, gente? Que eu quero mostrar. Aqui. Então, eu tenho aqui, né? Eu até conseguiria pegar por aqui, Larissa, a sua questão. Vamos ver. Se você não. Eu lembro que era uma sobre a velocidade mais provável dos gases, das moléculas. É você aqui, a Larissa Santana de Souza? Não, eu sou Não, outra letra. peraí. É a Mayumi. Mayumi. Deixa eu ver se ele aparece para mim. Esse. Isso, esse mesmo. O valor mais provável da velocidade das moléculas de massa M, o HT, calculado com esse valor. Calcule a temperatura de uma molécula do gás com massa M, cuja velocidade é igual a essa.
Então, você tem a fórmula, o K, você tem a massa e tem a velocidade. Você substituiu os valores e não chegou à resposta certa, é isso? Isso, eu substituí e eu não estava conseguindo, na verdade, chegar no resultado certo. Daí eu acabei aproximando, porque eu acho que no meu tinha dado 30 e pouco. Eu aproximei para 29, que era o mais perto, né? Entendi. Eu teria que substituir aqui. O valor de K está em Joule por Kelvin. A temperatura, a massa está em quilos. Ele quer a temperatura. Tem alguma questão de unidade aqui, não tem? A velocidade em metros por segundo, eu preciso de um papel. Emerson, me arruma uma caneta, por favor. Então, de papel agora. E papel? Porque a velocidade está em metros por segundo, a constante está em Joule por Kelvin, a temperatura e a massa está em quilo. Eu achei essa parte das unidades meio confusa também, porque eu não sabia se eu estava em Celsius ou em Kelvin. Mas Não, eu... vai sair em Kelvin porque a constante está em Kelvin. Aham. Mais 2kT pela massa. Então, se a velocidade está em metros por segundo, 2 vezes o K, Joule por Kelvin. A temperatura tem que sair em Kelvin e a massa em quilo. Porque as unidades não estão se cancelando, né? Ô, Sora, É, no SI, o Joule, ele é gramas ou quilos? Joule. Eu acho que é quilo. O Joule está relacionado com quilograma, metro, segundo quadrado. Aí faz sentido. É quilograma, metro, segundo ao quadrado. Kelvin, Kelvin, quilo. Quilo corta com quilo. Kelvin corta com Kelvin. Vai sair raiz quadrada. Não, então as unidades estão certas. As unidades estão certas. Então é só substituir mesmo. eu Não acho tem que que eu fazer. fiquei com... Opa, desculpa. Pode falar, meu bem. Eu acho que eu fiquei com dificuldade mesmo na parte de matemática da questão. Não sei. Mas as unidades também eu tava confusa um pouco na parte das unidades. Então, acho que a primeira coisa, quando a gente não chega no valor, é conferir se não tem que converter nenhuma unidade. É, Esse é um erro clássico, assim. Então, por isso que eu fui logo conferir as unidades, mas as unidades estão certas. uhum. Então, Eu fiquei tentando mudar as unidades de Celsius para Kelvin para ver se eu achava também, mas não. não, as unidades estão certas, essa era a minha preocupação. Então, fica a velocidade elevado a meio, é igual a 2kT sobre m. Então, T vai ficar raiz da velocidade vezes... Você fez isso? Você tirou a raiz quadrada? Tirei. 2k. Vamos ver. Então, vai ficar a velocidade, raiz quadrada da velocidade, 340, vezes a massa. Eu tô sem minha calculadora científica e isso é uma porcaria.
Deu isso, dividido por 2, dividido pelo K. 38. Eu cheguei num valor impossível. Peraí. Raiz quadrada da velocidade. Velocidade 340. Não, não é raiz quadrada, é o quadrado, né? Eu tenho que tirar da raiz elevando os dois termos ao Os dois quadrado. ao quadrado. Exatamente. Então vai ficar V ao quadrado é igual a 2kt sobre m. Então T vai ficar V quadrado vezes m dividido por 2 vezes k. Aí V quadrado... 340. Eu sou lenta, gente. Espera aí. 7 vezes 10 a menos 26 quilos, dividido por 2, 1,38 vezes 10 a menos 23. Vamos tirar essas potências aqui, porque quando a gente está sem calculadora científica, trabalhar com potência é horrível. 10 a menos 26 mais 23. Então vai ficar 340, 7, 1,38, 10 elevado a menos 3. Vai ficar 340 vezes 7, dividido por 2, 1,38. Cheguei no valor completamente errado. Será que eu fiz alguma... óbvio. Peraí, gente. Eu esqueci de levar o cara ao quadrado. Tudo bem. Dividido por 2, dividido por 1,38. Eu cheguei em 293. Aê, qual a resposta certa? É aê. Vamos lá. Tá vendo? Por isso que eu falo para vocês me mandarem as dúvidas antes, porque eu sou uma pessoa lenta. Vamos lá. Deixa eu ver, eu tô compartilhando a tela com vocês ainda? Tô. Então, ok, a questão é essa, né? Então, acho que é realmente... A primeira coisa que eu fiz foi avaliar a aplicação direta da fórmula. Contudo, a gente tem que tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado que a gente tem que tomar é com a unidade, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi uma análise dimensional. A equação é V raiz quadrada de 2kt sobre m, tudo na raiz quadrada. Então, a primeira coisa que eu verifiquei é se os dados da equação, elas estão na unidade correta. Você não tem que fazer nenhuma conversão de unidade. Então, a velocidade é dada em metros por segundo. O K, isso aqui é um valor, um escalar, não tem unidade. Aí, o K, ele é dado em Joule por Kelvin. A temperatura vai ser dada em Kelvin. Desculpa, Joule por Kelvin. A temperatura vai ser dada em Kelvin e a massa em quilo, tá? Só que Joule é quilo, metro, segundo quadrado. Então, Joule é quilo, metro... Não. Errei. Joule é quilograma, metro, segundo quadrado. Isso mesmo. Quilograma, metro, segundo quadrado. E aqui é Kelvin e quilograma. Então, quilograma. E aqui tem Kelvin embaixo do Joule por Kelvin. Então, quilo corta com quilo, Kelvin corta com Kelvin. Agora, eu não sei se o Joule é metro quadrado também, né? Para dar certo, o Joule tem que ser metro quadrado. Certo? Preciso confirmar isso. Porque aí ficaria a raiz quadrada de metro quadrado segundo quadrado, vai sair da raiz, certo?
e aí vai dar metro por segundo, as unidades batem. Então, não tem que fazer nenhuma conversão. Então, o próximo... Tá certo isso? Acho que sim, tô prestando atenção aqui, acho que tá certo. O próximo passo é agora, então, uma vez que as unidades estejam corretas, não precisa fazer nenhuma conversão, o próximo passo é isolar o t, que é a minha incógnita. Então, a gente fez isso elevando os dois lados ao quadrado. Então, ficou velocidade ao quadrado, ficou 2kt sobre m. Isolando o t, eu tenho v quadrado vezes m sobre kt. E aí é só substituir os valores. Então, vou ter 340 ao quadrado, a massa, que é de 7 vezes 10 a menos 26, dividido pelo K. Peraí, que eu esqueci um 2 em algum lugar aqui, né? Acho que tá sentido. Isso. Não, 2 embaixo. É. Então, a hora que o M passou para cima, o 2kt passou para baixo. Então, aqui é 2kt. Então, aqui ficou 2 vezes o K, que é 1, e não é kt, o T foi para o outro lado. Peraí. T foi para o outro lado. Vamos repetir. Então, o M passou para cima, ficou V sobre M, e o 2K passou para baixo. Então, 1,38 vezes 10 a menos 23. E aí é meio tenso trabalhar com potências de 10. O que a gente faz nessa situação? 340 ao quadrado vezes 7, dividido por 2 vezes 1,38. E aí vamos juntar as potências de 10. Menos 26, quando eu passo esse menos 23 para cima, ele passa positivo. Então, aí eu fico com essa coisa toda, que é mais fácil de trabalhar na calculadora. Talvez tenha sido aqui que você se perdeu. E aí vai ficar vezes 10 a menos 3. Ou seja, o número que você encontrar aqui, basta você dividir ele por 1000, que você chegar no valor. E aí eu cheguei no valor de 293,188 ou 19, que é a alternativa E. Chegamos no seu erro? Acho que sim, mas na verdade eu acho que foi no comecinho que eu errei, porque ao invés de tirar da raiz logo, eu fui fazendo as contas dentro da raiz. Eu acho que nessa parte eu devo ter errado, não sei. Ah, tá. Eu acho que é mais fácil tirar da raiz, já deixar o T isolado e acho que é mais difícil de se perder. E eu acho que é muito importante também quando vocês tiverem esses números com muitas potências de 10, tenta reduzir para uma única potência, tá? Porque aí não fica um monte de potência junto aí misturado, fica um pouquinho complicado. Entendi. Beleza? Beleza, muito obrigada, professora. Nada. Alguém quer tentar a sorte? Lembrando que eu sou lenta, hein, pessoal? Nada de perguntas muito difíceis. Não? Então, posso seguir em frente com o assunto teste? Ok, então vamos lá. Vamos falar então sobre os projetos. Com relação aos projetos, né? Eu tenho. Os grupos foram definidos, né? Vocês enviaram para mim até sexta passada. Porém, alguns alunos da turma ainda estão sem grupo. Hoje nós temos 8 alunos da turma sem grupo. Eu já tinha mandado e-mail para esses alunos, tentando ajudá-los a formar um ou dois grupos, né? Idealmente. Vou mandar de novo o e-mail, reforçando essa necessidade, né? De formar mais 2 grupos. E aí, como é que a gente vai proceder? A escolha do tema vai se encerrar na sexta-feira, então vocês têm até amanhã para mandar o formulário com o tema. Na segunda-feira, eu vou disponibilizar no SIGA a planilha completa com os temas e os grupos. Assim, aqueles 8 alunos que estão sem grupo podem optar por formar um novo grupo ou se distribuir entre os grupos já formados, que tenham um número de alunos inferior a 5, mas que tenha um tema que você queira trabalhar. Não vou obrigar ninguém a trabalhar com ninguém, mas talvez seja uma maneira desse aluno buscar um colega. Então, vamos supor, eu queria falar sobre efeito fotoelétrico e tem um grupo de 3 pessoas formadas que querem falar sobre o tema.
vou tentar me inserir nesse grupo, porque é o tema que eu quero falar. Então, de repente, para esses 8 alunos que ainda não conseguiram achar grupo, fazer essa escolha com base no tema seja um pouquinho mais fácil, tá? Então, para quem não tem grupo, espera até segunda-feira para ver os grupos formados e os temas que eles escolheram, para a gente tentar fazer essa alocação aí, tentar colocar vocês nos grupos. Então, todo mundo precisa ter um grupo até o final da semana que vem. Então, vamos tentar trabalhar nesse sentido para todo mundo ficar minimamente feliz aí, tá bom? Então, lembrando, então, só para reforçar, segunda-feira, eu vou disponibilizar a planilha com os grupos já formados e os temas, e aqueles colegas que não conseguiram formar grupo podem ou tentar se juntar para formar um novo grupo, ou tentar se inserir num desses grupos já formados que tem um tema que vocês têm afinidade. Tá legal? Ou que vocês querem trabalhar, enfim. Tá? Mas para quem está com um grupo formado e que não tem 5 alunos ainda, se dispõe a receber mais um colega. Eu sei que é difícil trabalhar em grupo, quanto maior é mais difícil, mas todo mundo precisa fazer o trabalho, todo mundo precisa fazer o grupo, então vamos nos ajudar, tá bom? Como o Augusto falou, é difícil formar um grupo virtualmente, nem todo mundo tá podendo estar o tempo todo ali no celular ou conectado. Então, eu acho que é um momento em que todo mundo tem que se esforçar para que esse trabalho coletivo funcione, tá? Como eu falei com vocês bastante na semana passada. Trabalho em grupo já é difícil por si só. No ambiente remoto fica mais difícil, especialmente se vocês tentam se encontrar virtualmente para fazer todas as atividades. Então, lembre-se que dá para dividir as tarefas, né? Então, não há necessidade de vocês se encontrarem o tempo todo. Então, tentem receber mais gente. Quanto mais gente, melhor, porque o projeto ele é complexo e ele, como eu disse, o quadrimestre é corrido. Vocês têm que estar com isso pronto já, né? Então, realmente, quanto mais mãos trabalhando, melhor. E aí, a próxima atividade, que eu vou postar também no Google Forms na segunda, é o rascunho do projeto. Vocês vão ter 2 semanas para fazer esse rascunho, é para o dia 15/10. Eu vou disponibilizar o formulário só na segunda-feira, mas antes eu já gostaria de falar com vocês sobre. Antes eu gostaria de falar com vocês sobre como vai ser esse formulário, tá bom? Basicamente, o que eu vou querer que vocês façam nesse formulário é preencher para mim a mídia que vocês escolheram, se vai ser um vídeo, se vai ser um podcast, se vai ser uma postagem no Instagram, se vai ser uma wiki, um blog, enfim, a mídia que vocês escolheram, um infográfico, um mapa mental, enfim, qualquer mídia. Vocês vão ter que indicar para mim nesse formulário. Fazendo um resumo e fundamentação teórica. Então, são coisas diferentes, tá? O resumo é uma abordagem geral do que vocês vão falar. Então, vamos supor que eu escolhi o tema tensão superficial. Então, eu poderia começar o meu resumo falando que a tensão superficial é um resultado das forças intermoleculares diferenciadas no interior do líquido e na interface líquido-ar. Isso é um resumo, certo? Mas a fundamentação teórica é a explicação desse fenômeno. Que forças intermoleculares que estão acontecendo no interior do líquido e por que essas forças intermoleculares são diferentes na interface líquido-ar. Então, essa é a fundamentação teórica, eu preciso explicar esse fenômeno, tá? Então, vou ter que buscar fontes para fazer isso. Então, lembrem-se do meu conselho da semana passada. Que fontes que vocês vão utilizar para fazer essa busca? Inicialmente, recomendo que vocês peguem livros e artigos científicos. Eu mostrei para vocês na semana passada como procurar artigos, não mostrei? Mostrou. Então, ok. Então, vocês primeiro procurem uma fonte confiável do assunto, tá bom? Depois que vocês têm uma fonte confiável, que vocês entenderam aquele assunto, aí vocês podem procurar vídeos, animaçõezinhas, porque vocês sabendo a teoria, vocês vão poder filtrar se aquele vídeo, se aquela animaçãozinha, ela está conceitualmente correta. E ela pode te ajudar a formar o seu projeto. Tá? Então, a fundamentação teórica tem que ter toda essa bagagem teórica do que vocês vão explicar. Então, no meu caso,
eu tenho que explicar o que é interação intermolecular, os tipos de interação intermolecular. Então, isso tudo é a parte teórica do projeto. Então, eu preciso que vocês escrevam para mim qual vai ser a teoria por trás da mídia que vocês vão utilizar. A partir daí, eu preciso de um roteiro. O que é o roteiro? Como vocês vão explicar essas coisas? Então, por exemplo, eu preciso explicar para o aluno que a tensão superficial é resultado das interações intermoleculares diferenciadas no interior da solução e a interação intermolecular que ocorre na interface líquido-ar, certo? Primeira pergunta: o que são forças intermoleculares? O que são interações intermoleculares? Quais os tipos de interação intermoleculares? Esse é o primeiro aspecto teórico que eu tenho que abordar. Isso é a fundamentação teórica, essa parte. O roteiro, ele vai indicar para mim, vocês vão indicar para mim, como vocês vão abordar esse aspecto teórico. Vocês vão fazer uma figura ilustrando os tipos de interação intermolecular, vocês vão fazer uma animação, vocês vão fazer um vídeo, como vocês vão explicar esse conceito, tá? Não precisa estar pronto, essa é a parte de execução do projeto, né? Transformar essas ideias teóricas em uma mídia. Mas eu quero que vocês direcionem, já tem um direcionamento. Como eu vou explicar isso? Vou pôr uma figura? Vou pôr uma animação? Vou pôr um vídeo? Como eu vou explicar o que são interações intermoleculares? E as referências, obviamente, para eu saber se vocês estão procurando em fontes adequadas. Ah, professora, então eu não posso procurar no YouTube, na Wikipedia? Pode, mas eu também quero que vocês indiquem para mim fontes confiáveis. As pessoas criticam muito a Wikipedia, mas, na minha opinião, as imagens e as animações que eles colocam naqueles wikis são fantásticos. Eu adoro pegar a animação da Wikipedia, quando tá correta, e a maior parte das vezes tá. Então, eles fazem animações geniais, assim, super didáticas. Então, de repente, você pode pegar uma animação de lá. Sempre citando a fonte. A Wikipedia, inclusive, tem uma ferramenta onde ele te indica direitinho como citar a fonte daquela animação. Então, eu quero saber de onde vocês tiraram a informação, tá? Então, vocês vão entregar isso até o dia 15 e com base em todas essas informações, eu vou poder dar ideias para vocês. Então, se eu perceber, pelo resumo, que a linha de raciocínio para a construção da ideia daquele assunto não está legal, eu já indico, olha, por que você não vai por esse caminho? Observando a fundamentação teórica, eu posso verificar se vocês realmente estão entendendo o tema. Posso dar sugestões, com base nas referências, eu posso dar sugestões de outras referências para vocês lerem e melhorar a fundamentação teórica. E analisando o roteiro, eu posso indicar, olha, por que você não faz um vídeo com essa parte é difícil de entender, ou seria legal ter uma imagem dessa outra parte, porque essa parte é mais difícil de entender também. Então, e com base na mídia escolhida, eu posso dar ideia, né? Porque se você não escolher o vídeo, não adianta eu falar, por que você não faz um vídeo, né? Você escolheu outra mídia. Então, esse rascunho, ele é muito importante, ele tem que ser muito bem pensado e ele vale nota, tá? Vejam, eu avalio cada etapa do projeto, eu não vou dar nota só em cima do projeto final. Então, vocês têm que me entregar um bom rascunho, porque ele vai compor a nota do projeto para mim também, tá? Então, façam um bom rascunho. Tudo bem? Alguma dúvida sobre o rascunho? Não? Professora, uma dúvida. Uhum. Sobre o rascunho em si, você exige algum tipo de formatação? Se você quer, por exemplo, com o logo da UFABC, com algo do tipo, fonte, tem alguma especificação do tipo? Cristiane, eu vou mandar um formulário do Google Forms, então basta colocar as informações dentro do formulário, Ah, perfeito. Você foi tá? falando, eu estava imaginando o documento. Eu esqueci completamente do formulário. É que o Obrigada. formulário é uma maneira oficial de vocês fazerem a entrega para mim e já fica tudo armazenado lá no. É fácil para eu armazenar. Então, por isso que eu gosto do formulário. Tá? Então, só inserir as informações no formulário do Google. Não precisa pensar em. Não é um trabalhinho, entendeu? Não precisa pensar em formatação. Eu estou mais preocupada com conteúdo. Depois, a mídia final, óbvio, tem que estar bonita, formatadinha tal, mas aí não há formato padrão, né? Cada um vai escolher uma mídia e fazer o mais bonito possível. Tá? Lembrando que a ideia é que as pessoas interajam com a mídia de vocês. Então, tem que ser um negócio agradável, tem que ser um negócio bonito tal.
Ok? Ok, obrigada. Mais alguma dúvida? Não? Posso seguir em frente? Posso ir para as dúvidas que eu recebi? Da parte do vídeo em si, já Uhum. partindo para o trabalho. A parte do vídeo tem um tempo limite? Por exemplo, eu escolhi a mídia vídeo. Eu tenho até 5, até 10 minutos. Ou isso a Isso, gente vai ver mais para frente? até 10 minutos. O tempo de interação tem que ser de 5 a 10 minutos. Ok, tem que ser mais de 5, então. Isso, tem que ser mais de 5. Lembra o seguinte, tá? A ideia é que o público geral veja o seu texto, seu material, o seu vídeo, sua mídia, tá? Então, pensa em você como público geral. Geralmente, um vídeo de mais de 10 minutos não é um negócio que te prende, por mais que o assunto seja interessante. Então, geralmente, a gente pensa em coisas mais rápidas mesmo. Tá? Perfeito, muito obrigada, prof. Nada. Olha, pessoal, com relação a dúvidas, essa turma não me mandou nenhuma dúvida essa semana. A única dúvida que eu recebi com relação ao tópico 4 veio da turma DA6. Então, pergunta: vocês querem que eu resolva com vocês os mesmos exercícios que eu resolvi com a turma DA6? Ou vocês têm alguma dúvida para mim? Só para indicar, né? A turma DA6 me mandou como dúvidas os exercícios 5 a 9 da lista de exercícios. Querem que eu resolva? Querem assistir Professora, o vídeo deles? posso só tirar uma Pode dúvida falar. rapidinho? É Uhum. que eu não sei se é uma coisa muito importante também para saber, mas eu só tive uma dúvida na questão daquela parte tipo, da luz, sabe? Que ele fala que Certo, tal coisa é campo elétrico, tal coisa é campo magnético, e tipo, no movimento acelerado vai gerar luz. Só que certo. eu fiquei meio na dúvida desse negócio da luz. Porque eu não Como a entendi se, luz aqui. tipo, são vários campos elétricos e magnéticos, tipo, gerados um do outro de uma mesma partícula, tipo, batendo um contra o Acelerada. outro, gera luz. Na verdade, o que acontece é o seguinte: toda vez que eu tenho uma carga elétrica, e aí é uma coisa complicada, tá, Augusto? Não é uma coisa complicada, é uma coisa complicada de explicar pensando naquilo que vocês têm como conhecimento hoje, tá? Toda vez que eu tiver uma carga acelerada no espaço, ela vai gerar um campo elétrico. E um campo elétrico gera um campo magnético perpendicular a ele. É isso. E essa oscilação é que dá origem à radiação eletromagnética, tá? Então, isso tudo foi percebido com base numa série de experimentos, tá? E foi teorizado. Então, matematicamente, se verificou que isso precisava acontecer para que algumas observações da física clássica fossem verdadeiras. Mas a ideia de radiação eletromagnética é essa, tá? A ideia da radiação eletromagnética é que ela é gerada toda vez que uma carga elétrica é acelerada. Então, eu acelerei uma carga elétrica, ela vai gerar um campo elétrico. Esse campo elétrico é um campo que ele oscila, então, pelas observações experimentais, observou-se que tanto isso daí, se você observar, está lá no vídeo do início da aula, né? Tem um ponto onde ele mostra as equações fundamentais da eletroquímica, onde é observado, eu não sei se eu vou achar o ponto exato agora, peraí. Deixa eu ver se eu acho o ponto onde ele fala isso. Ele vai falando das equações, deixa eu ver se eu encontro. Ele vai falando da evolução. Eu acho que eu avancei demais, é mais no início. Benjamin Franklin. Aí você tem as leis de Faraday. Aqui, ó.
Quando você vai nessa parte aqui do vídeo, da aula, ele define, né, através. Então, novamente, você vê que é uma construção. Dá uma olhada nesse vídeo novamente. Você vê que você tem uma série de cientistas trabalhando nessas observações acerca de campos elétricos e magnéticos, e aí você tem a dedução de algumas equações matemáticas, e aqui é importante notar que surge o conceito de derivada, que é um conceito que vocês ainda não têm, mas basicamente o que acontece é o seguinte: ele leva em consideração não o valor médio, mas o valor infinitesimal, a somatória de interações em cada pontinho do espaço. Isso daqui é uma derivada. Então, basicamente, o que ele observa é que se ele juntar todas as relações empíricas que foram observadas acerca do comportamento elétrico e do comportamento magnético, se ele pegar todas as equações empíricas, então uma equação empírica é aquela que é desenvolvida a partir de um conjunto de observações experimentais. Então, os cientistas começam a fazer um conjunto de observações experimentais sobre campo elétrico e campo magnético, chegam em algumas relações matemáticas, e Maxwell, aí no século XIX, né, ele começa a formular uma série de... ele junta essas equações para teorizar como um campo magnético, um campo elétrico e um campo magnético se comportam. Então, ele chega nessas equações novamente, juntando equações empíricas desenvolvidas previamente, com base, né, em observações experimentais, e aí ele chega nessas equações para o campo elétrico e campo magnético, e quando você plota, quando você faz o gráfico dessa equação, você chega à conclusão de que ela se comporta como uma onda no espaço. Então, quando você pega para o mesmo sistema, submetido às mesmas condições, e determina como se comporta, como é o gráfico do campo elétrico e do campo magnético naquela partícula, você chega nessa conclusão, que o campo elétrico e o campo magnético, eles vão, daquela radiação, eles vão oscilar em fase perpendicularmente uma à outra. Então, retomando, como ele chegou a essa conclusão? Ele chegou a essa conclusão com base nas equações empíricas obtidas por outros cientistas acerca do comportamento elétrico e do comportamento magnético de alguns materiais que estavam sendo estudados na época. E aí ele chegou à conclusão de que o campo elétrico e o campo magnético, ele é uma onda que oscila no espaço, e o campo elétrico é uma onda que oscila no espaço, e o campo magnético, associado à mesma radiação, ele está no plano perpendicular ao campo elétrico. E como é que você gera, como é que um campo elétrico é gerado? E aí isso é uma outra observação experimental. O campo elétrico é gerado toda vez que uma carga é posta em movimento. Na verdade, não. Toda vez que uma carga é acelerada, eu gero radiação eletromagnética, tá? Então, é isso. E toda radiação eletromagnética dá origem a uma radiação... todo campo elétrico dá origem a um campo magnético. Tá? E aí as relações que regem esses dois campos são essas que o professor apresentou aqui na equação. Deu para entender mais ou menos? É porque assim, muita coisa, né? Que nem eu falei, essa parte das equações, de uma equação ir para outra, ela exige uma matemática que vocês ainda não têm, porque vocês não viram cálculo diferencial em integral. Tá? Então, vocês vão ter que acreditar em mim nesse momento, que daqui a gente chega aqui, tá? Mas a ideia é essa. Essas equações, elas surgiram de observações experimentais acerca do comportamento elétrico e magnético das partículas, tá? Tudo bem? Então, o choque é tipo, a luz é gerada pelo choque, só que de várias partículas, né? Tipo, de campos de várias partículas se chocando. Não choque, aceleração. Ah, tá. Só aceleração, então. Chocar, elas não precisam ser aceleradas, exatamente. Você acelera uma partícula e ela gera campo eletromagnético, tá? Um exemplo disso, vocês já devem ter ouvido falar, já ouviram falar do Sirius? Não, né? Qual o Sirius? O programa? O Sirius é um acelerador de elétrons que existe em Campinas, no Brasil. Vamos lá, o Sirius. A gente tem... Deixa eu colocar CNPEM.
a gente tem o LNLS, mas ele está sendo... Deixa eu colocar uma figurinha bonitinha dele aqui. Isso daqui é o Sirius, tá? O Sirius, isso daqui é um anel, onde você acelera elétrons, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Luz, síncrontron. Deixa eu ver se eu tenho. Isso aqui é o Sirius, né? Mas eu quero uma imagenzinha lúdica do que acontece. Cadê? Tá, talvez essa imagem aqui seja ok. Então, como é que funciona, né? Mas que caramba, eu quero aquela figura, essa. Então, o que acontece aqui? Isso daqui seria uma imagem do que é o Sirius, tá? Ou qualquer acelerador de elétrons. Então, o que você faz? Você pega uma fonte de elétrons, que pode ser um cátodo, um metal, submete ele a uma alta diferença de potencial, você vai ejetar os elétrons dele. Esses elétrons, submetidos a uma enorme diferença de campo elétrico, eles vão de um polo para o outro, como acontece no tubo de raios catódicos, no experimento de Thomson. E aí você faz esses elétrons eles serem acelerados aqui nessa órbita meio oval, tá? Então você aplica uma diferença de potencial e faz com que esses elétrons fiquem sendo acelerados aí dentro dessa cavidade. Quando eles atingem uma velocidade muito alta, o que a gente chama de um elétron ultrarrelativístico, ou seja, eu acelero o elétron muito próximo à velocidade da luz, eu tiro ele dessa órbita circular pequenininha e ele sobe para o anel, para o grande anel síncrontron. Então, por isso que ele é tão grande aqui. Tá? Então, se você observar os Sirius aqui, então aqui embaixo é essa região onde você tem a área pequenininha onde eles são acelerados, os elétrons, e aqui é o anel maior, onde os elétrons que foram previamente acelerados vão estar posicionados. E você está vendo esse monte de raias aqui, ó? O que acontece? Esse elétron acelerado, ele passa por bobinas, assim, para serem defletidos. Então, quando você tem um elétron acelerado passando por um ímã, que é justamente, novamente, o experimento de Thomson, dependendo do campo magnético aplicado, a trajetória do elétron sofre um desvio, certo? É o experimento de Thomson, tá? Então, o elétron ele vai sofrendo um desvio e através dessas bobinas aqui, você força o elétron a seguir uma órbita circular. Então, você tem elétrons sendo acelerados a velocidade muito próxima à velocidade da luz, dentro de um anel que obriga eles a executarem um movimento circular. Se eu tenho uma carga, um elétron, sendo acelerado, ele vai gerar radiação eletromagnética. Então, um elétron acelerado gera campo elétrico, um campo elétrico gera campo magnético, luz é campo eletromagnético, certo? Então, em cada uma dessas raias aqui, ó, tangentes à órbita do elétron, tangentes ao caminho que o elétron está percorrendo, coleta radiação eletromagnética. E essa radiação eletromagnética vai passar por um equipamento. Então, cada uma dessas raias aqui tem um equipamento diferente. Um equipamento de raio-x, um equipamento de XPS, um equipamento que ele se vale da interação da luz com a matéria para tirar algum tipo de medida sobre o material. Vocês vão ver isso mais para frente, tá? E por que isso daí é tudo tão caro? Bem, novamente, em cada terminação dessa daqui eu tenho um equipamento sofisticado associado. E para você conseguir acelerar o elétron com uma velocidade muito próxima à velocidade da luz, obrigatoriamente eu preciso de um sistema altamente evacuado. Então, pensem em fazer vácuo nisso tudo, tá? Alto vácuo. Eu não estou falando de um vácuo pequenininho, não. É alto vácuo. Tá? Então, você não precisa colidir partículas para gerar radiação eletromagnética, você precisa acelerar partículas. Se as partículas aceleradas colidem, aí elas vão gerar outras coisas, além de radiação eletromagnética. Beleza? Beleza.
Ok, mais alguma dúvida sobre o tópico 4? Mas e aí, o que vocês querem que eu faça? Nada, gente. E aí, eu devo ou não fazer os exercícios? O que aconteceria se alguém ficasse dentro do acelerador? A pessoa vai morrer, não tem ar dentro, né? Tá evacuado. Não pode entrar lá dentro. Mas ele é muito fechadinho, tá? É que de repente, pela imagem que eu mostrei, então é assim, ó. Essa partezinha aqui, ninguém pode ficar dentro, é evacuado. A parte de fora do equipamento, as pessoas podem ficar, porque aqui não é evacuado. A radiação eletromagnética que sai desse anel, ela não precisa de vácuo para existir. A luz não precisa de vácuo para se propagar, né? Ela precisa de um meio. Mas aqui dentro ninguém entra, é vácuo, não tem ar aqui, tá? Seria um pouco desconfortável. Mas seria rápido, provavelmente. Professora, Beleza. duas coisas. Eu acho que seria legal ver os exercícios. E, rapidão, nesse acelerador de partículas, o trajeto por onde os elétrons passam, ele é, tipo, muito pequeno? Ou ele é aquele campo todo, É assim? um, um espaço assim, mais ou menos. Um disquinho pequenininho, assim. Não é muito grande, não. Entendi. Também não é muito pequeno. Tá? Então a pessoa realmente não entra lá. É. Legal. Então, vocês querem que eu faça os exercícios? Então, eu vou fazer. Ele já acordou? Ele dormiu quanto tempo? Tá. Desculpa. Tá. Ok. Então, eu fiz a besteira de olhar para o meu filho, agora ele está chorando. Bem, então, os exercícios que foram solicitados. Gente, eu caguei na sabedoria aqui, desculpa. Deixa ele vir um pouquinho aqui. Tá bom. Tá bom. É porque não adianta, meu filho ouve minha voz, ele acorda. Tá bom. Então vamos lá, pessoal. Os exercícios que foram solicitados para mim, pela outra turma, foram os exercícios do 5 ao 9. Para os exercícios 5 e 6, a única coisa que vocês precisam é ter em mente essa correlação, tá? Lembrar que quando eu tenho um íon monovalente, né? Para um íon monovalente, eu posso fazer toda essa dedução, na verdade é só uma série de substituições, mas eu chego a essa conclusão, que um mol de carga elementar ou um mol de elétrons, ele gera uma carga de 96.470 coulomb. Tá? Então, essa é a relação fundamental, tá? E aí, lembrar também da questão da corrente. Lembrar que corrente é carga em função do tempo, tá? Lembrando que a carga tem que estar em coulomb e o tempo tem que estar em segundo. Com base nessas duas informações, vocês resolvem a parte matemática das questões 5 e 6. Mas não é só isso que tem que ser levado em consideração, tá? Por quê? Porque para resolver as questões 5 e 6, vocês precisam saber as reações eletroquímicas que estão acontecendo, tá? E também vocês têm que levar em consideração o que vocês viram na aula anterior, que é a aula sobre gases. Então vamos começar por aqui, tá? O que acontece quando eu coloco o cloreto de sódio em água? Essa é a primeira parte do nosso problema. Tá? Então, quando eu coloco o cloreto de sódio em água, o primeiro passo que acontece é a dissociação. Então, o primeiro passo é que o cloreto de sódio sólido vai se transformar, vai se dissolver em íons cloreto aquoso e íons sódio aquoso e íons cloreto aquoso. A segunda etapa que vocês têm que levar em consideração é que a água ela sofre um processo chamado de autoprotólise, ou seja, a água de maneira espontânea, ela se converte em íons H+, e íons OH-.
E depois vocês têm que pensar com base. Então, essas espécies formadas a partir da dissociação do cloreto de sódio, da autoprotólise da água, são essas espécies que vão sofrer eletrólise. Então, no processo de eletrólise, eu tenho a reação que acontece no cátodo e a reação que acontece no ânodo. A reação que acontece no cátodo é sempre a reação de redução. Então, reduzir é receber elétrons. Então, notem, eu tenho várias espécies presentes aqui, né? Quem vai receber elétrons? Qual dessas espécies vai sofrer o processo de redução? Para isso, para saber disso, vocês deveriam consultar o que a gente chama de série eletroquímica. Então, tem uma aberta aqui, que é isso daqui. A série eletroquímica, ela mostra o potencial de redução de uma série de espécies. Ou seja, o potencial de redução nada mais do que o potencial que indica o quanto uma espécie sente vontade de sofrer redução. Então, se vocês observarem de todas as espécies aqui possíveis de sofrer redução, nós temos o sódio, o íon sódio e o íon H+. Então, da lista de espécies que a gente forma aqui, aquelas que poderiam estar sofrendo redução são essas duas, tá? Quem vai sofrer redução? Os íons sódio ou os prótons? Os prótons. Por quê? Porque os prótons têm o maior potencial de redução. E eu sei disso... tem a maior vontade de sofrer redução. E eu sei disso porque o potencial de redução ele indica a vontade que uma espécie tem de sofrer redução. Então, entre sódio e prótons, quem tem maior vontade de sofrer redução são os prótons, porque o potencial deles é 0, enquanto que o potencial de redução do sódio é menos 271. Então, 0 é um número maior do que menos 271, que indica que entre sódio e prótons, o próton é aquele que vai sofrer redução. Agora, se eu tivesse um ambiente isento de água, o que seria o processo que a gente chama de eletrólise ígnea, que é a eletrólise na ausência da água, aí quem sofreria a redução seria o sódio, tá? Mas nesse caso é o próton. Então, eu vou ter H+, mais elétron, formando H2, gasoso. E aí eu tenho que balancear essa equação, né? Eu tenho o hidrogênio gasoso, que é formado por H2, então eu preciso ter 2 hidrogênios entrando. Como eu tenho a relação de 1 elétron para cada um hidrogênio, eu vou precisar de 2 elétrons. Agora, no ânodo, quem vai sofrer oxidação? Bem, quem vai sofrer oxidação é aquela espécie que vai perder elétrons. Nesse caso, se a gente avaliar as espécies que são mais passíveis de perder elétrons, são as espécies passíveis de perder elétrons são o cloreto ou o OH-. Sódio, se vocês lembrarem, né, o sódio, o Na+, ele já está ionizado, ele já perdeu o elétron, ele não vai perder mais um. E a gente observa isso, inclusive, analisando de novo a série espectroquímica, a série eletroquímica. O sódio, ele tem um tem um baixo poder... O Na+, né, ele tem uma pouca vontade de receber elétrons, né? Ele tem um potencial ele tem um potencial de redução bastante baixo, né? Então ele não quer receber esses elétrons. Quando eu comparo, e aí quando eu analisar as espécies presentes, que são o cloreto e o OH-, agora eu tenho que analisar a reação no sentido inverso, certo? Porque eu estou falando de quem vai sofrer oxidação. Quem vai poder sofrer oxidação, no caso, em relação às espécies presentes aqui no meio, são ou OH- ou cloreto, tá? Então tem que analisar a situação inversa. E aí, o que a gente vai avaliar agora é a diferença de potencial gerada nesse processo. Quando eu faço a diferença de potencial entre o potencial desse cara e o potencial desse cara que vai sofrer oxidação e o potencial desse cara que sofreu redução, e o potencial desse cara aqui que sofreu, que pode sofrer a oxidação com esse cara aqui que sofreu a redução, eu vejo que a diferença entre eles é maior no caso do cloreto. Vocês vão ver mais para frente em termodinâmica que a diferença de potencial no sistema redox ele está relacionado com a espontaneidade do sistema. Então, em linhas gerais, o que acontece é o seguinte:
a diferença de potencial numa célula eletroquímica, então a diferença de potencial é igual ao potencial do sistema que sofre oxidação menos o potencial do sistema que sofre redução. ΔE, tá? E o ΔE está relacionado com uma variável termodinâmica chamada ΔG, certo? Ou seja, quanto mais negativo o valor de ΔG, mais espontâneo é o processo. E quando a gente pensa no processo que nós temos aqui, o ΔE, ele vai ser o potencial do sistema que vai sofrer oxidação, menos o potencial do sistema que vai sofrer redução. No caso, é o contrário, desculpa. Ai, não, é isso mesmo, descartei. Foi mal. O ΔE vai ser o potencial do sistema que sofre redução menos o potencial do sistema que sofre oxidação. Então, nesse caso, o sistema que sofre redução é a água, é 0. E o potencial do sistema que sofre oxidação, ele é o maior valor no caso do cloro. Então, aqui no cloro, o potencial é de mais 1,36. Então, aqui eu tenho o potencial de mais 1,36. Tá? Enquanto que o potencial isso aqui é para o cloreto. Enquanto que o potencial gerado, se fosse OH-, o ΔE gerado seria... Deixa eu olhar aqui na tabelinha. No caso, se fosse OH-, seria 0,40. Então, se fosse... o OH- seria 0,40. Então, o ΔE, nesse caso aqui, seria menos. Eu fiz o sinal errado de novo. Estava certo aqui. Ok. Aqui a gente tinha que ter invertido mesmo. Tinha feito certo no início. Vamos fazer direito, porque senão, a hora que vocês forem rever isso para estudar, vocês vão ficar confusos. Espera aí. Deixa eu deletar e fazer direito. Foi mal. Fiz certo, fiz errado, aí fiz certo de novo. Tá, vamos voltar. Certo, ΔE é o potencial da espécie que sofre oxidação menos o potencial da espécie que sofre redução. No caso do Cl-, esse valor vai ser igual a mais 1,36 menos 0, porque a água é 0, dando um valor de 1,36. Se quem sofresse oxidação fosse o OH-, isso daqui seria 0,40 menos 0, que seria igual a 0,40. Considerando a variável termodinâmica, que é a energia de Gibbs, que é igual a menos NF ΔE, o valor mais negativo é aquele mais espontâneo. Então, esse valor vai ser mais negativo se o ΔE for 1,36. Logo, o processo é mais espontâneo quando o cloreto sofre oxidação do que quando o OH sofre oxidação. Tudo isso para dizer que a reação que acontece no anodo vai ser o Cl- sendo convertido a Cl2 mais 2 elétrons. Mais elétron. Vai ser 2 elétrons, porque aqui eu tenho que multiplicar por 2, tá? Porque é Cl2 gasoso, tá? Então, toda essa história aqui é para dizer que entre cloreto e OH-, quem vai sofrer oxidação nesse processo é o cloreto, porque ele vai dar origem ao ΔG mais negativo, e quanto mais negativo o ΔG, mais espontâneo é o processo. Essa questão vocês vão aprender mais para frente, tá? Então, por essa razão, até a gente estava discutindo no início da aula da manhã, se tá certo a gente exigir um tipo de exercício desses para vocês sem dar as equações. Porque eu acredito, e aí é uma opinião minha, que nesse momento vocês não têm condições de chegar nessas conclusões sozinhos, com base naquilo que vocês viram até o momento. Outros professores argumentam que esse processo de eletrólise do cloreto de sódio em água é justamente o exemplo dado no vídeo, então vocês poderiam ter visto isso no vídeo. Enfim, estou passando essa informação para vocês. E agora a gente vai fazer a reação global. O que seria a reação global? Seria a somatória de todos esses processos que estão acontecendo aqui, tá? E aí eu vou ter que balancear o sistema.
aqui, no anodo, estão sendo consumidos 2 cloretos, mas na dissociação eu só formei 1. Então, eu preciso multiplicar tudo isso por 2, tá? Então, nada se cria, tudo se transforma. Então, o cloreto formado no processo de dissociação é o mesmo cloreto consumido no anodo. Por isso que eu tive que multiplicar a equação por 2. E notem que eles se anulam, porque ele foi formado aqui e foi consumido aqui. Então, no final das contas, no global, ele vai deixar de existir. Então, esse cara vai anular esse cara. O que mais que a gente pode anular aqui? Hidrogênios, por exemplo, né? Então, o hidrogênio, o H+, ele foi consumido no catodo. E é o mesmo H+, que foi formado na autoprotólise da água. Então, se eu precisei consumir 2 hidrogênios no catodo, eu preciso formar 2 H+ na autoprotólise da água. Então, esse cara foi formado aqui e foi consumido aqui. Por fim, tem os elétrons. Os elétrons, eles são formados no anodo e consumidos no catodo. Então, no global, ele deixa de existir. Quem sobra no processo? Bem, sobra 2 NaCl sólidos, sobra 2 águas líquidas como reagente. E no produto, eu tenho 2 Na+ aquoso, mais 2 íons OH-, mais 1 mol de Cl2 gasoso, mais 1 mol de hidrogênio gasoso. Então, apesar de tudo, o que esse processo nos mostra? Nos mostra que tudo isso aconteceu na prática, mas isso daqui é o que eu observo tudo isso aconteceu a nível molecular, mas é esse processo que eu observo na prática, que 2 mols de cloreto de sódio interagem com 2 mols de água líquida, formando 2 mols de hidróxido de sódio, ou 2 mols de sódio mais 2 mols de íon H+, 1 mol de hidrogênio e 1 mol de cloreto, de cloro. Com base nisso, eu posso começar a resolver o meu exercício, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho a eletrólise do cloreto de sódio gerando Cl2. Então, agora eu sei que 2 mols de cloreto de sódio geram 1 mol de Cl2. Na CNTP. E eles são gerados por uma corrente de 15 amperes e num tempo de 75 minutos. Né? Ele quer saber quantos litros de Cl2 vão ser formados, certo? Eu sei que na CNTP, 1 mol de qualquer gás tem 22,4 litros. Então, a primeira informação que eu preciso saber é quantos mols de Cl2 foram formados, certo? Como eu vou começar a resolver esse problema? Eu sei que corrente é carga em função do tempo. Eu tenho a corrente, tenho o tempo, posso achar carga. Logo, vou colocar aqui embaixo, a carga vai ser igual a corrente vezes o tempo. Lembrando que a corrente é de 15,5 ampere, num tempo de 75 minutos vezes 60, porque lembra que o tempo tem que estar em segundo. Isso daqui vai me dar um valor, pelos meus cálculos aqui, de 69.750 Coulomb. E aí, se vocês lembrarem da relação de Faraday que eu conversei com vocês, 96.470 Coulomb são gerados por 1 mol de elétrons. Só que eu não gerei essa quantidade de Coulomb, eu gerei 69.750 Coulomb. Isso me dá um X igual a um número de mols, né? Cadê as minhas contas aqui? Isso me dá 0,72 mols de elétrons, certo? Então, com base nessa informação da corrente e do tempo, eu sei quantos mols de elétrons passaram nessa minha eletrólise. E eu consigo relacionar os elétrons com o cloro gerado, porque eu sei que cada 2 mols de elétrons que são formados no processo de oxidação formam também 1 mol de gás Cl2.
Então, eu sei que eu tenho 1 mol de Cl2 sendo gerados ao mesmo tempo que 2 mols de elétrons são gerados. Só que eu sei que eu não gerei 2 mols de elétrons, eu gerei 0,72 mols de elétrons. Logo, quantos mols de Cl2 foram formados? Para mim, tudo é X, tá? Não fico mudando a letrinha da variável, não. Então, eu gerei 0,36 mols de Cl2. Agora, eu posso voltar na minha relação dos gases, né? Eu sei que 1 mol de gás na CNTP corresponde a 22 litros. Se eu tenho 0,36 mols de Cl2, isso vai corresponder a 8,06 litros. Tudo bem? Deu para acompanhar? O item B desse exercício, aí ele já está relacionado com o sódio. Ele quer saber a quantidade de matéria, o número de mols de hidróxido de sódio formado. De onde saiu o hidróxido de sódio? Olha na reação global. Sódio mais aquoso e OH menos aquoso gera hidróxido de sódio. Vocês vão até fazer um experimento bem bonitinho desses em TQ ou em Química dos Elementos para quem for fazer química. E eu sei também, né, com base na minha equação global, tá? Que eu sei que para cada 1 mol de cloro gerado, eu tenho 2 mols de hidróxido de sódio gerado, né? E eu consegui calcular já o número de mols de cloreto. Então, a gente pode ir lá. Eu sei que 1 mol de Cl2 gera 2 mols de NaOH. Como eu formei 0,36 mols de Cl2, eu tenho X, então eu sei que isso vai corresponder a 0,72 mols de NaOH. Tudo bem com relação ao exercício 5? Deu para acompanhar? Eu acho que mais do que substituir os valores, é muito importante essa questão de entender, né, de onde estão saindo essas questões. Ah, é, Gabriel? Bom saber, eu vou para essa. Vou tentar entender isso, porque que está oculto. Não deveria estar oculto, tá? Eu vou pedir para eles deixarem liberado para vocês. Não sei por que está oculto. Deveria estar liberado. Mas ainda assim, essa tabela certamente não vai ter as equações da eletrólise aquosa do cloreto de sódio, tá? Esse tipo de informação com certeza não vai estar lá. Tudo bem, gente, com o exercício 5? Eu posso ir para o exercício 6? O exercício 6, ele é essencialmente igual ao exercício 5, só que ele tem a facilidade de você estar falando da eletrólise da água. Nesse caso, vocês não precisam ficar se preocupando em quem vai sofrer oxidação, quem vai sofrer redução, porque não há opções a serem analisadas nesse caso, né? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é no processo de auto-ionização ou autoprotólise da água. Então, novamente, eu sei que a água ela forma de maneira espontânea H+ e OH-, e que são essas espécies que vão ser consumidas no cátodo e no ânodo. Então, agora ficou fácil, porque você só tem 2 espécies, não tem que ficar procurando quem vai sofrer reação de oxidação e redução. Então, no cátodo, o H+ vai pegar um elétron e vai gerar H2. Como eu tenho 2 aqui, hidrogênios, eu preciso balancear essa equação. No ânodo, eu vou ter o processo de oxidação. Então, se vocês observarem, né, naquela tabelinha, inclusive, tem a reação aqui, isso aqui é outra coisa. Tem aqui, né, a equação, né? Então, o que vai acontecer é a equação inversa, né? Porque é a oxidação. Então, o OH- vai gerar água, O2 e o elétron. Então, eu vou colocar essa reação aqui no sentido da oxidação agora, porque na tabela sempre aparece no sentido da redução. Então, eu vou ter aqui OH- formando H2O mais O2 mais 4 mais elétron. Opa!
E aí, balanceando tudo isso, eu sei que eu preciso de 4 OH-, né? E aí, se eu colocar um 2 aqui, eu balanceio a equação, né? Ó, 4 oxigênios, 2, 4 oxigênios, 4 hidrogênios, 4 hidrogênios, então preciso de 4 elétrons. Só que aí a coisa não fecha, né? Porque se eu gerei 4 elétrons, eu preciso consumir 4 elétrons, ou seja, eu preciso multiplicar isso tudo por 2. Então, multiplicando isso tudo por 2, se eu multiplicar esse processo inteiro por 2, então vou ter 2 aqui, 4, 4. Tá? E a partir daí eu posso obter novamente também a equação global, tá? E aí eu posso ter equação global, eu posso fazer equação global contando a autoprotólise da água, mas para a finalidade que eu tenho aqui, mas na verdade tanto faz eu fazer com a autoprotólise da água ou não. Mas enfim, vamos considerar a autoprotólise da água, né? Então, eu tenho aqui 4 H+ sendo consumido, o que significa que eu preciso ter 4 H+ entrando. Então, vou ter que multiplicar essa equação inteira aqui por 4. E aí, eu vou ter 4 H+ sendo gerados, 4 H+ sendo consumidos. Eu tenho 4 OH- sendo gerados, 4 OH- sendo consumidos. Eu estou entrando aqui com 2 águas, né? Estou consumindo 4 águas nesse processo, mas eu estou gerando 2 águas no processo. Então, eu vou ter um saldo de 2 águas aqui, tá? E eu acho que os elétrons, eu estou formando 4 elétrons, consumindo 4 elétrons. Então, o que fica no global aqui? Eu estou reagindo 2 águas. Essas 2 águas, elas estão gerando 2 mols de H2, 1 mol de O2, e é isso, tá? Então, essa é a equação global. Ok, então agora que eu tenho a equação, eu posso fazer a pergunta, né? Então, ele está perguntando quantos segundos leva para produzir 5 litros de H2, medidos nessas condições, pela eletrólise da água, utilizando uma corrente de 15 amperes. Então, novamente, eu tenho uma corrente de 1,5 ampere. Eu quero saber quanto tempo que leva para isso acontecer. Lembrando da relação que corrente é igual a carga em função do tempo, eu preciso calcular a carga. E eu sei que 96.470 Coulomb são formados quando passa 1 mol de elétrons pelo sistema. Então, eu preciso determinar o número de mols de elétrons. E eu consigo, através dessas todas as equações que a gente viu aqui, relacionar o número de mols de elétrons com a quantidade de H2. Então, preciso saber o número de mol de H2. Então, vamos lá. Eu sei que PV é igual a nRT. Eu tenho a pressão de 725 torr. Eu tenho o volume produzido de 5 litros. Eu preciso saber o número de mols, levando em consideração a constante dos gases adequadas. Aqui eu usei essa constante, porque essa constante ela está em torr, Kelvin, mol e é isso. E volume em litro. Então, disso tudo, a única coisa que eu tenho que converter é a unidade da temperatura. Então, eu tenho que converter a temperatura em Kelvin. Substituindo todos esses valores e fazendo a continha, eu chego na conclusão que eu vou formar 0,38 mol... Não, desculpa. Eu vou chegar à conclusão que eu vou estar formando 0,19 mol de hidrogênio. De acordo com essa equação aqui, eu sei que eu preciso de 4 mols de elétron para produzir 2 mols de hidrogênio, ou 2 mols de elétron para produzir 1 mol de hidrogênio. Como eu formei 0,19 mols de hidrogênio, eu acabei de calcular isso, eu consigo determinar o número de mols de elétrons. Então, eu chego à conclusão de que eu tenho 0,38 mols de elétrons. Então, agora eu vou voltar aqui para a minha relação de Coulomb, de Faraday. 96.470 coulombs são gerados por 1 mol de elétron. Como eu tenho 0,38 mol
de elétron, a quantos coulombs isso corresponde? Vai corresponder a 36.658,6 coulomb, tá? E aí eu consigo substituir aqui. Então, o tempo vai ser igual à carga de 36.658,6 dividido pela corrente de 1,5. Isso daqui vai me dar um tempo de 2,44 vezes 10 a quarta segundo, ou 6,79 horas. Quando vocês forem olhar o gabarito, não vai bater exatamente os valores. Por quê? Porque no gabarito eles estão considerando a constante de Coulomb como 96.500 Coulomb, e nesse passo aqui foi feito um arredondamento de 0,19 para 0,20. Tá? Então, se vocês fizerem a conta com essas condições, vocês vão chegar exatamente em 7 horas, que é o valor do gabarito. Então, professor, o que você vai considerar? Se a questão fosse dissertativa, eu consideraria correto esse desenvolvimento, utilizando tanto a constante de Coulomb como 96.470 ou 96.500, e também consideraria correto se vocês arredondassem ou não o número de mols de H2 aqui nessa parte. Se fosse uma questão alternativa, certamente no enunciado seria fornecido para você qual a constante de Faraday deveria ser utilizada, tá? E aí o arredondamento do número de mols não daria um valor tão significativo aí na resolução final. Somado a isso, jamais estaria no gabarito um valor assim, por exemplo, a resposta pode ser 7 horas, ou 6,9 horas, ou 6,8 horas, tá? Seriam valores muito discrepantes que você poderia considerar aí um arredondamento, seria facilmente identificado. Tudo bem? E aí, o próximo exercício, B, ele fala quantos gramas de O2 são produzidos ao mesmo tempo. E aí, a gente pode utilizar a equação global, né? Eu sei o número de mols de hidrogênio formado e eu sei a relação desse número de mols com o número de mols de O2. Eu sei que 2 mols de O2 formam 2 mols de H2 formam 1 mol de O2. E eu sei que eu formei 0,19 mol de H2. Logo, o número de mols de O2 é 0,095 mol. Eu sei que 1 mol de O2 tem 32 gramas, 0,095 mol de O2 vai ter X, e esse X aqui deu 3,02 gramas de O2, e se você tivesse se você tivesse arredondado para 0,2, daria exatamente a massa do gabarito. É isso, o exercício 6, o exercício 5. Deu para acompanhar? Alguma dúvida? Posso ir em frente? Tudo certo. É que eu achei um processo um pouquinho. Tem que dar uma pensada, né? Mas tudo certo. Exatamente, Augusto. A questão maior aqui não é colocar a variável numa fórmula, é entender o raciocínio, entender o que está acontecendo, tá? Então tem que fazer devagarzinho, passo a passo, para não errar, tá bom? Bem, o exercício 7, que foi uma dúvida levantada, é uma questão teórica, né? Então, ele pediu para descrever as principais contribuições para a ciência de cada um dos cientistas em questão aí. Então, primeiro é o Faraday. Então, qual a importância do Faraday? Vocês podem dar uma revisada aí no vídeo. O Faraday, ele formulou as leis da eletrólise, então, com base em vários descobrimentos de outros cientistas, ele racionalizou uma série de experimentos e estipulou as leis da eletrólise, as 2 leis da eletrólise, e mais do que isso, a ele é atribuída a maior parte dos nomes que vocês utilizam hoje. Conceito de cátion, ânion, íon, catodo, anodo, eletrólito, todas essas terminologias utilizadas na dinâmica aí da eletroquímica, elas foram inseridas aí, né, na ciência pelo Faraday. Mas, certamente, a maior contribuição dele foram as leis de Faraday e, obviamente, os experimentos que ele conduziu a respeito de célula eletrolítica para chegar às suas leis.
No caso de Dalton, nem coloquei uma figurinha, mas Dalton, vocês viram nas aulas anteriores, né? Dalton, ele formulou um modelo atômico, que é o modelo de Dalton, no qual ele considera que os átomos são esferas maciças indivisíveis e que grupos de átomos iguais têm propriedades iguais. E com isso é possível formular as leis ponderais de massa e todos os cálculos todos os cálculos estequiométricos, eles podem ser realizados baseados apenas no modelo de Dalton. Você não precisa de um modelo mais sofisticado para isso. Tá? Então, essa é a importância de Dalton. Thomson, vocês também viram nessa aula, uma das grandes contribuições que ele deu para a ciência foi o experimento que ele realizou com o tubo de raios catódicos. A partir da análise dos dados desse experimento dele, ele pôde determinar a relação carga-massa do elétron, e isso teve um desdobramento importante. Por quê? Porque a relação carga-massa do próton já era conhecida e o raio típico de um átomo já era conhecido. Então, sabendo que existia uma diferença muito grande entre a massa, entre a massa do próton e a massa do elétron, o Thomson conseguiu formular o modelo dele do pudim de passas, né? Então, ele estipulou que o raio do átomo, né, o volume inteiro do átomo, era preenchido, era composto por essa massa de carga positiva e os elétrons, partículas menores, comporiam aí essas passas do pudim, né? Então, o modelo atômico de Thomson também é um desenvolvimento muito importante aí na história da ciência. E por fim, Millikan, né? Millikan, ele foi responsável pela determinação da carga do elétron, né? Então a gente sabia a relação massa-carga do elétron, mas a partir do experimento de Millikan, ele pôde determinar a carga do elétron e, sabendo a relação massa-carga, foi possível determinar a massa do elétron, né? Então a grande contribuição dele para a ciência, e depois ele faz mais alguns, se eu não me engano, ele também contribui mais para frente para o descobrimento do nêutron, se eu não estiver enganada, mas a grande contribuição dele aí, que rendeu o Nobel a ele, foi a questão da determinação da carga do elétron, tá bom? Então, essa é uma questão teórica, então vocês podem formular aí da maneira como vocês acharem melhores, mas a ideia geral é essa. Beleza? Com relação ao exercício 7, alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Ok? Ótimo. Então, vamos para o exercício 14, o exercício 8, que ele vem no contexto do experimento de Millikan, tá? Então, basicamente, não é um exercício muito difícil, mas, novamente, é um exercício que ele exige raciocínio. Então, vamos pensar, tá? Então, você tem a reconstrução do experimento de Millikan, onde você tem gotas formadas, gotas de óleo atravessam um capacitor, né? Então, você tem aqui um capacitor, as duas placas, e você vai ter a gotinha de óleo aqui. A distância entre as placas é de 1 centímetro e ele está submetido a uma tensão, tá? Suponha que a gota de óleo tenha essa densidade, que ela tenha esse diâmetro, ou seja, que ele está considerando uma gota perfeitamente esférica, e que ela tenha 2 elétrons excedentes, essa é uma informação importante. Ele quer que você esboce o aparato, indicando a direção do campo elétrico e das forças que agem na gota, tá? Então, é basicamente isso aqui, ó. O campo elétrico está apontando para baixo, e as forças atuando para a gota estão apontadas aqui, né? Então, como aqui é a parte positiva e a negativa, então você tem a força elétrica atuando para cima, que dá origem a uma aceleração da gota. Essa aceleração dá origem a essa força resultante para baixo, relacionada à viscosidade do ar, e a força peso, né? A força relacionada à gravidade. Então, seria essa representação, tá? E vocês não precisam fazer um desenho tão bonitinho aqui, bastando desenhar as duas placas e a gotinha, para mim já é suficiente, tá? E aí vem o cálculo, que para mim é a parte mais crítica, obviamente, do exercício, e que exige um maior raciocínio de vocês. Mas é bastante simples. Olha só, ele quer saber a tensão aplicada na gota para que ela permaneça em repouso. Bem, o vídeo ele fala das 4 forças, das 3 forças, né? Das 4 forças que atuam sobre a gota. Então, você tem a força de aceleração para cima, tá? Atuando, porque você tem a diferença de potencial que acelera a gota para cima. Você tem a força elétrica, certo? Atuando também. Você tem a força
a força que leva, que faz com que a gota continue acelerando para cima, ele é o resultado do somatório das forças elétrica, que é essa daqui, atuando aqui para cima, da força gravitacional, que está atuando para baixo, e da força relacionada à viscosidade do ar, que está apontando para baixo. E aí você substitui todos os valores aqui e chega nessa relação. Só que note qual é o exercício. Ele quer saber a tensão aplicada na gota para que ela permaneça em repouso. Se ela permanece em repouso, significa que você não tem essa aceleração para cima, ou seja, você não tem essa velocidade, ela está parada. Se você não está acelerando a gota para cima, se ela não está se deslocando para cima, não há o surgimento dessa força para baixo, que é relativa à viscosidade do ar. A gota está parada. Então, você vai ter a gotinha parada aqui e sobre ela atuando apenas duas forças. A força elétrica para cima e a força gravitacional para baixo. O enunciado, ele está perguntando para mim, qual é a tensão aplicada quando a gota está parada? Ou seja, quando a força elétrica é igual à força gravitacional, né? A força que puxa a gota para cima tem que ser igual à força que puxa a gota para baixo, de modo que ela fique parada. Muito bem. Então, eu sei que a carga, como eu estou falando de uma partícula, né? A carga ela está relacionada com a carga elementar. Cadê meu exercício aqui? Carga elementar vezes o número de portadores dessa carga, vezes o campo, certo? E vezes mg. Então, o que eu preciso determinar é o campo. Então, campo, para daí do campo achar a diferença de potencial. Isso aqui vai dar mg sobre ne. E eu conheço todos os valores, né? Quer dizer, eu não conheço todos os valores. Vamos lá. A força gravitacional, né? A aceleração da gravidade eu conheço. A carga elementar eu conheço. O número de portadores de carga eu conheço. São 2, tá no enunciado. O que falta para eu determinar aqui é a massa. Tá? E aí é bastante simples, por quê? Porque eu tenho a densidade da gota e o raio dela. A partir do raio, eu consigo determinar o volume, 4/3 de πr ao cubo, tá? Depois, vocês têm que pensar numa análise dimensional. Para que isso dê certo, eu preciso que o volume esteja em metro cúbico. Então, eu tenho que transformar o raio em metro. Lembrando que aqui ele dá o diâmetro da gota. Então, eu preciso dividir isso por 2 para achar o raio e depois converter isso em metro. Fazendo essas substituições, eu chego num valor de... Aqui. Valor de 5,24 vezes 10 a menos 19 metro cúbico. Aí eu sei que densidade é igual a massa sobre volume, e a massa vai ser igual a densidade vezes o volume. Novamente, agora eu quero a massa em quilos, então todos os valores têm que estar nas unidades adequadas para que a massa saia em quilo, tá? E isso daqui vai me dar uma massa em quilo de 4,19 vezes 10 a menos 16 quilos. Então, agora eu conheço a massa de óleo, posso substituir aqui. Então, substituindo massa, aceleração da gravidade, número de portadores de carga e carga elementar nessa equação, eu vou chegar num potencial de 1,28 vezes 10 a quarta Newton por metro, tá? Newton não, gente, volt por metro, tá? Só que eu quero a diferença de potencial. A diferença de potencial, ela é dada pelo potencial elétrico vezes a distância entre as placas, que também é dado. É uma distância de 1 centímetro que eu também tenho que converter em metros. Então, isso daqui vai dar igual a 128 volts, tá? É isso. Então, notem que não é um exercício difícil, mas vocês precisam levar uma série de questões em consideração para que isso dê certo. Tudo bem? Beleza, pessoal? Isso é choque ou tá tudo tranquilo? Vou entender como tá tudo tranquilo. E o último exercício, né, que me pediram para fazer, exercício 9, né? Então, aqui eu tenho no enunciado que Thomson, em seus experimentos,
No tubo de raios catódicos, ele aplicou uma diferença de 10.000 watts entre o catodo e o anodo. Então, aqui ele aplicou uma diferença de 10.000 watts. E ele quer saber qual é a velocidade que o elétron vai atingir o anodo, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu sei que o trabalho realizado, ele está relacionado com a carga, a diferença de potencial vezes a carga, tá? O trabalho, ele pode ser convertido em energia cinética. Então, o trabalho máximo realizado por esse elétron, né, submetido a essa diferença de potencial, ele está relacionado com a velocidade máxima, com a energia cinética máxima que esse trabalho pode realizar. Então, se eu pensar na lei da conservação de energia, o trabalho máximo ele está relacionado com a energia cinética máxima. Ou seja, eu posso igualar o trabalho realizado com a energia cinética. Ou seja, a diferença de potencial vezes a carga pode estar relacionado com mv ao quadrado sobre 2. Aí eu vou isolar o V, que é o que ele quer, né? Então, eu vou ter que a velocidade é igual a ΔV vezes Q vezes 2, dividido pela massa, isso tudo na raiz quadrada, tá? Se vocês lembrarem que, como eu estou falando de um elétron, a carga é a própria carga elementar e a massa é a massa do elétron. Eu tenho ΔV, tenho a carga elementar, tenho a massa do elétron, colocando todos na unidade adequada para que a velocidade saia em metros por segundo. Isso daqui vai me dar 5,93 vezes 10 a sétima metros por segundo. Depois ele pede para vocês esboçarem um exemplo, então aqui é o meu esboço, tá? Não sei se vocês conseguem fazer um esboço tão bonito quanto eu fiz, mas a ideia geral, né, é mostrar que no tubo de raios catódicos eu tenho um catodo e um anodo, onde eu aplicado uma diferença de potencial para acelerar um feixe de elétrons. Esse feixe de elétrons, esse feixe, né, essa radiação, esse feixe de elétrons, ele passa por uma bobina, onde ele pode ou não sofrer uma deflexão, tá? E aqui eu tenho um antiparo fluorescente para determinar o que aconteceu com esse feixe de elétrons, tá? E ele pede para falar a direção do campo da força sobre os elétrons. Aí é a regra da mão esquerda, né? Então, de acordo com a regra da mão esquerda, a velocidade é o meu dedão, tá apontando para cá, a força, desculpa, a velocidade é o meu indicador, está apontando para frente, né? Ele está indo nessa direção. Então, a força elétrica vai surgir aqui, onde está o meu dedão. E o campo é o meu dedo médio, que está saindo da folha. Então, ele está vindo para frente. Vou desenhar uma bolinha. Está vindo para frente do plano. Ele está saindo da tela de vocês agora, tá? Então, aqui está o campo. É isso. Foram essas dúvidas que a outra turma mandou para mim, porque vocês não me mandaram dúvidas. Eu quero saber se está ok, se ajuda. Eu não sei se vocês tinham feito já a lista ou se isso ajudou. E se vocês têm mais alguma dúvida para tirar para mim. Comigo. Tudo certo? Professora, você pode voltar lá na resolução só para tirar um printzinho? Ah, eu vou colocar isso no... Esse vídeo vai subir, mas tudo bem. Ah, tá. Beleza. Vamos lá. Peraí. Qual exercício? O último que você fez agora. Tá aí. Obrigado, senhor. Nada. Mas lembre-se que todos os vídeos, né, ficam naquela playlist lá, tá? Então, funciona mais ou menos assim. Eu vou pausar a gravação, daqui a algumas horas o vídeo ele é carregado no meu drive, e aí eu jogo esse vídeo para o YouTube e coloco na playlist. Então, até o final do dia tá lá, tá bom? O vídeo. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, vou parar a gravação.